Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inundem o seu coração neste momento. Estamos aqui reunidos não por acaso, não por uma simples coincidência de calendário, mas por um decreto divino sob a bandeira poderosa de um sábado de libertação. Sinta a atmosfera carregada de expectativa, sinta a presença palpável do Espírito Santo que paira sobre este lugar, sobre a sua casa, onde quer que você esteja conectado conosco. Hoje, uma palavra antiga, mas eternamente poderosa, ressoa dos céus diretamente para a sua vida, para a sua circunstância, para o âmago da sua alma. É a palavra Efatá. Repita comigo, onde você estiver, com fé e autoridade. Efatá. Este não é um sábado comum. É o sábado de libertação. É o dia designado por Deus para quebrar correntes, para despedaçar grilhões, para derrubar muralhas que têm cercado a sua vida, os seus sonhos, a sua família, as suas finanças, a sua saúde. Hoje, maldições serão quebradas. Hoje, milagres serão ativados. Prepare o seu coração. Abra os seus ouvidos espirituais, porque o leão da tribo de Judá ruge em seu favor. A ordem foi dada. Efatá. Abra-se. Neste exato momento, quero que você se conecte em espírito. Não importa o ruído ao seu redor, não importa a distração que tenta roubar a sua atenção. Concentre-se na voz que fala ao seu espírito. O céu não está distante, ele se inclina sobre você agora. Há uma unção específica liberada para este tempo. Uma unção de rompimento. Uma unção que desata os nós impossíveis, que dissolve as barreiras intransponíveis. Sinta essa unção começando a fluir. Talvez você chegou aqui carregado. Talvez o peso das lutas tenha curvado os seus ombros. Talvez a esperança tenha começado a vacilar. Mas eu declaro, em nome de Jesus, que este é o seu ponto de virada. Este é o momento em que a escuridão começa a recuar diante da luz inextinguível da palavra de Deus. A palavra Efatá não é apenas um som, é uma chave divina, um código de acesso ao sobrenatural, uma ordem irrefutável que o próprio inferno tem que obedecer. Declare agora: minha vida se abre, minhas portas se abrem, meus caminhos se abrem. Efatá. Vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas, a fonte inesgotável da verdade e do poder. Em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 31, encontramos um relato poderoso, um retrato vivo do que Deus quer fazer em sua vida hoje. Jesus retorna da região de Tiro, passa por Sidom e vai para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Veja a jornada de Jesus. Ele está se movendo, ele está em ação, ele está indo ao encontro daqueles que precisam de um milagre. E ali, naquela região, trouxeram-lhe um homem que era surdo e mal podia falar. Suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Quantos aqui se sentem como esse homem? Surdos para ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo, das preocupações, das acusações do inimigo? Quantos se sentem com a língua presa, incapazes de declarar as promessas de Deus, de liberar palavras de fé, de louvar com liberdade, de testemunhar as maravilhas do Senhor? Esse homem representa tantos de nós em algum momento da vida. A surdez espiritual nos impede de discernir a direção de Deus, nos torna vulneráveis aos enganos, nos faz andar em círculos, perdidos e confusos. A palavra de Deus diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se os nossos ouvidos espirituais estão fechados, como a nossa fé será alimentada? Como receberemos a instrução divina para avançar? Como ouviremos o "não temas, eu sou contigo" em meio à tempestade? Essa surdez pode ser causada pelo pecado não confessado, pela amargura que endurece o coração, pela incredulidade que levanta barreiras, ou até mesmo por ataques espirituais diretos que visam silenciar a voz profética em sua vida. E a dificuldade em falar?
Isso representa a incapacidade de liberar o poder que há na confissão da palavra. Provérbios 18:21 nos alerta: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando nossa língua está presa pelo medo, pela dúvida, pela timidez, pela opressão, perdemos a capacidade de decretar a vitória, de profetizar sobre o vale de ossos secos, de repreender o inimigo, de liberar palavras de vida sobre nossa família, nosso futuro. Ficamos mudos diante das circunstâncias, aceitando passivamente a derrota, quando fomos chamados para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Essa mudez pode ser um reflexo de feridas passadas, de palavras de maldição lançadas contra nós, de um espírito de intimidação que nos assombra. Mas veja o que Jesus faz. Ele não o expõe à multidão. Versículo 33. Depois de o levar à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos do homem. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Que ato íntimo e poderoso! Jesus o tira da multidão, do barulho, da zombaria, da incredulidade alheia. Ele o leva para um lugar de encontro pessoal. Deus quer ter um encontro pessoal com você hoje. Ele quer te tirar do meio da confusão e falar diretamente ao seu coração, tocar nas áreas que precisam de cura. Os dedos nos ouvidos, um toque específico, direcionado à raiz do problema da surdez. O cuspir e tocar na língua, um ato que pode parecer estranho para nós, mas que na cultura da época carregava um simbolismo de transferência de poder, de vida, de cura. Jesus está usando elementos terrenos para manifestar um poder celestial. Ele não tem medo de tocar na sua ferida, na sua limitação. E então, o clímax, versículo 34. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Olhar para o céu, conexão total com o Pai, a fonte de todo o poder. O profundo suspiro, não de cansaço, mas um gemido do Espírito, uma expressão da compaixão divina diante da condição humana aprisionada pelo pecado e pela enfermidade, um anseio pela restauração da criação. E a palavra de comando, Efatá, uma única palavra em aramaico, a língua falada por Jesus, carregada de autoridade divina, de poder criativo e restaurador. Não foi uma sugestão, não foi um pedido, foi uma ordem que ecoou nos céus e na terra, uma ordem que desfez a obra do diabo naquele homem. O resultado, imediato e completo. Versículo 35. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Oh, glória a Deus! O poder de Efatá é instantâneo. Ele não negocia com a enfermidade, não faz acordo com a maldição, não pede licença para a limitação. Ele simplesmente ordena: abra-se. E tudo o que estava fechado, bloqueado, impedido, tem que obedecer. Os ouvidos se abriram. A capacidade de ouvir a Deus, de discernir sua voz, foi restaurada. A língua se soltou. A capacidade de louvar, de declarar, de profetizar, foi liberada. Ele começou a falar corretamente, não apenas sons, mas palavras com sentido, comunicação plena, testemunho vivo do poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, este mesmo poder de Efatá está disponível para você agora. Neste sábado de libertação, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. A mesma autoridade que ele usou para libertar aquele homem está presente aqui para libertar você. O que está fechado em sua vida? Quais são as áreas onde você se sente surdo e mudo espiritualmente? Quais são as portas que parecem emperradas, os caminhos que parecem bloqueados? Hoje é o dia de aplicar o Efatá de Deus sobre cada uma dessas áreas. Vamos falar sobre maldições. Muitas vezes enfrentamos lutas, fracassos repetitivos, ciclos de escassez, doenças que se arrastam,
Problemas familiares que parecem não ter solução e não entendemos a origem. A Bíblia nos fala sobre maldições hereditárias, consequências de pecados de gerações passadas que podem afetar as linhagens futuras. Êxodo 25. Fala também de maldições proferidas, palavras carregadas de veneno e intenção maligna lançadas contra nós ou contra nossa família. Fala de maldições que vêm como resultado da desobediência à palavra de Deus. Deuteronômio 28. Essas maldições funcionam como cadeias invisíveis, como programações espirituais negativas que tentam nos manter presos a padrões de derrota. Elas fecham portas, criam obstáculos, obscurecem a visão, silenciam a voz. Elas são o anti-Efatá. Mas eu tenho uma notícia gloriosa para você. Em Cristo Jesus, toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Gálatas 3:13 declara com clareza: Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus tomou sobre si toda a maldição que pesava sobre nós. Ele pagou o preço completo. Quando Jesus disse, está consumado na cruz, ele estava declarando o fim do domínio das trevas, incluindo o poder das maldições sobre aqueles que nele creem. Portanto, neste sábado de libertação, pela autoridade que há no nome de Jesus, nós aplicamos o Efatá divino sobre toda e qualquer maldição que esteja operando em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua linhagem. Seja uma maldição hereditária, seja uma palavra lançada, seja uma consequência de desobediência passada, sua ou de seus antepassados, nós declaramos agora: Efatá, abra-se desta prisão. Em nome de Jesus, eu quebro o poder de toda maldição de miséria, de doença, de divórcio, de vícios, de fracasso, de morte prematura. Eu desfaço agora toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de inveja, de olho gordo lançada contra você. Eu libero a bênção de Abraão sobre a sua vida, a bênção da prosperidade, da saúde, da longevidade, da família unida, do favor de Deus. Receba esta palavra. O sangue de Jesus é o antídoto poderoso contra toda maldição. Efatá, seja livre. Agora, vamos falar sobre a surdez espiritual. Isaías 6, 9 e 10 descreve um povo que ouve, mas não entende, vê, mas não percebe. Um coração endurecido, ouvidos tapados, olhos fechados. Essa condição impede o arrependimento, a cura, a transformação. Quantas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos? Ele sussurra instruções preciosas no meio da noite. Ele envia profetas com palavras de direção. Ele fala através das circunstâncias. Ele confirma sua vontade através da sua palavra escrita. Mas se nossos ouvidos espirituais estão obstruídos pelo barulho do mundo, pela ansiedade, pelo orgulho, pela falta de intimidade, perdemos essas direções vitais. Andamos como cegos tateando no escuro, tomando decisões erradas, perdendo oportunidades divinas. Talvez você esteja clamando por uma resposta, por uma direção clara, mas só ouve o silêncio. Talvez você se sinta desconectado de Deus, distante da sua presença. Talvez as dúvidas estejam gritando mais alto que as promessas. Hoje é o dia do Efatá para os seus ouvidos espirituais. Assim como Jesus tocou os ouvidos daquele homem, permita que ele toque os seus agora. Peça ao Espírito Santo que limpe os seus canais auditivos espirituais, que remova toda cera de incredulidade, toda obstrução de pecado, toda interferência do inimigo. Declare comigo: meus ouvidos espirituais, abram-se em nome de Jesus. Efatá. Eu quero ouvir a voz do bom pastor. Eu quero discernir sua vontade. Eu quero receber sua instrução. Abra os meus ouvidos, ó Senhor. Em João 10, 27, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus não é um privilégio para poucos, é uma característica das suas ovelhas.
É o nosso direito como filhos de Deus. Quando nossos ouvidos se abrem, a fé é fortalecida. Romanos 10:17. A direção se torna clara. Isaías 30:21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. E a comunhão com Deus se aprofunda. O Efatá de Deus destrava sua capacidade de ouvir o céu falando com você. Prepare-se para receber downloads divinos, estratégias celestiais, palavras de consolo e encorajamento como nunca antes. Efatá para os seus ouvidos. E a língua presa, a mudez espiritual. Oh, como o inimigo trabalha para silenciar o povo de Deus. Ele sabe o poder que há em nossa boca quando alinhada com a palavra de Deus. Ele sabe que podemos mover montanhas com a nossa fé declarada. Marcos 11:23. Ele sabe que o louvor é uma arma poderosa que confunde e derrota as hostes infernais. Salmo 8:2, 2 Crônicas 20. Ele sabe que o testemunho da nossa fé e do sangue do Cordeiro vence o acusador. Apocalipse 12:11. Por isso, ele tenta nos intimidar, nos acusar, nos envergonhar, nos fazer sentir incapazes de falar, de orar, de adorar, de compartilhar o Evangelho. Quantas vezes você sentiu um nó na garganta na hora de orar? Quantas vezes quis compartilhar sua fé, mas o medo paralisou você? Quantas vezes a adoração pareceu seca, sem vida, sem liberdade? Quantas vezes você se calou diante da injustiça ou da mentira, quando deveria ter levantado a voz da verdade? Isso é um sinal de que sua língua espiritual pode estar presa. Feridas emocionais, traumas, palavras negativas que você ouviu no passado. Você não sabe falar, você é tímido demais, sua opinião não importa. Tudo isso pode contribuir para essa mudez. Mas hoje, o Efatá de Deus vem para soltar a sua língua. Assim como Jesus tocou a língua daquele homem, ele toca a sua agora pelo poder do Espírito Santo. Toda a cadeia de timidez, de medo, de insegurança, de acusação está sendo quebrada. Toda mordaça espiritual está sendo removida. O Salmo 51:15 é a nossa oração. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Declare: minha língua está solta para louvar, para profetizar, para declarar as maravilhas de Deus. Efatá. Em nome de Jesus, eu recebo ousadia para falar. Eu recebo unção para comunicar o reino. Eu recebo liberdade para adorar em espírito e em verdade. A minha boca é um instrumento de vida, de bênção, de edificação. Efatá. Pense no poder que se libera quando começamos a falar corretamente, como aquele homem. Começamos a chamar à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Começamos a concordar com a palavra de Deus e não com as circunstâncias. Começamos a profetizar sobre nosso futuro, sobre nossa família, sobre nossas finanças. Nossas palavras se tornam sementes que geram uma colheita de milagres. Jó 22:28 diz: o que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. O Efatá libera a sua capacidade de decidir, de decretar, de alinhar a sua boca com o coração de Deus. Fale vida, fale cura, fale prosperidade, fale restauração, fale salvação. Efatá para a sua boca. Mas o Efatá não se limita à nossa condição espiritual de ouvir e falar. Ele se estende a todas as áreas da nossa vida que estão fechadas, bloqueadas. Pense nas suas finanças. Você trabalha duro, se esforça, mas parece que o dinheiro some, as dívidas se acumulam, as portas de oportunidade se fecham inexplicavelmente. Isso pode ser um sinal de um bloqueio espiritual, talvez uma maldição de miséria, talvez retenção indevida daquilo que pertence a Deus, dízimos e ofertas. Talvez uma mentalidade de escassez que te impede de receber a abundância que Deus tem para você. Malaquias 3:10 nos desafia a provar a Deus nos dízimos e ofertas, e ele promete abrir as janelas do céu
e derramar bênçãos sem medida. Hoje nós declaramos Efatá sobre as suas finanças. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito devorador, todo espírito de miséria, toda mentalidade de escassez. Eu declaro que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida financeira. Efatá. Portas de emprego, de negócios, de promoções, de contratos, de investimentos abençoados, abram-se agora. Efatá. Eu libero sobre você a unção da prosperidade de José no Egito, a sabedoria financeira de Salomão, a generosidade que destrava a multiplicação. Cancele as dívidas impagáveis, libere recursos retidos, destrave heranças bloqueadas, abra-se para a abundância de Deus. Efatá. Comece a declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Declare Efatá sobre seu bolso, sua conta bancária, seus negócios e os relacionamentos. Portas fechadas no casamento, na família, entre pais e filhos, entre irmãos na fé. Comunicação quebrada, ressentimentos, falta de perdão, isolamento. Essas barreiras também precisam do Efatá de Deus. O inimigo ama dividir para conquistar. Ele semeia discórdia, levanta muros de orgulho e ofensa, cria abismos entre as pessoas. Mas Jesus veio para reconciliar todas as coisas. Colossenses 1:20. Ele é o príncipe da paz. O Efatá de Deus pode derrubar esses muros, restaurar a comunicação, trazer cura e perdão onde parecia impossível. Declare agora: Efatá sobre meu casamento. Que se abram as portas da comunicação, do amor, do respeito, da cumplicidade. Efatá sobre minha família. Que se quebrem as barreiras entre pais e filhos, que haja honra, perdão e unidade. Efatá sobre meus relacionamentos na igreja, no trabalho, na vizinhança. Que se abram as portas da comunhão, da compreensão, do apoio mútuo. Em nome de Jesus, eu libero o bálsamo de Gileade sobre os corações feridos. Eu libero o espírito de reconciliação. Eu quebro todo espírito de contenda, de fofoca, de divisão. Abra-se para relacionamentos saudáveis e abençoados. Efatá. Lembre-se de Efésios 4:3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Efatá te capacita a perdoar, a amar, a construir pontes. E as portas da saúde, enfermidades que se arrastam, diagnósticos assustadores, dores crônicas, problemas emocionais como ansiedade, depressão, medo, que roubam a sua paz e alegria? O corpo e a mente também podem estar fechados para a cura e o bem-estar que Deus deseja para nós. Isaías 53:5 nos garante: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A cura já foi conquistada na cruz. Precisamos ativar essa cura pela fé, aplicando o Efatá divino sobre toda doença física, emocional e mental. Neste sábado de libertação, estenda a mão sobre a parte do seu corpo que precisa de cura ou sobre a sua mente e emoções. Declare comigo: Efatá. Corpo, alma, espírito, abram-se para a cura divina. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade, toda dor, todo espírito de doença. Eu libero o poder restaurador do sangue de Jesus sobre cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo. Efatá. Eu repreendo todo espírito de medo, de ansiedade, de depressão, de opressão. Receba a paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Receba a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Receba a alegria do Senhor, que é a sua força. Neemias 8:10. Abra-se para a saúde plena, para o vigor, para a vitalidade. Efatá. Creia que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10.
O Efatá de Deus é um decreto de saúde sobre você. Percebe a amplitude do Efatá? Ele não é apenas para o surdo-mudo de Decápolis. Ele é para você. Ele é para mim. Ele é para toda a área da nossa vida que foi fechada pelo pecado, pelo inimigo, pelas circunstâncias, pela incredulidade. É um comando divino para quebrar as barreiras e ativar o fluxo da vida de Deus. Mas o Efatá não é mágico. Ele requer uma resposta da nossa parte. Como recebemos e ativamos esse poder em nossa vida? Primeiro, pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você precisa crer que Jesus tem o poder de abrir o que está fechado na sua vida. Você precisa crer que a palavra Efatá, liberada em nome dele, tem autoridade sobre sua situação. Não é sentir, é crer. Creia que hoje é o seu sábado de libertação. Creia que as maldições estão sendo quebradas. Creia que os milagres estão sendo ativados. A fé é a mão que se estende para receber o que Deus está oferecendo. Abra a sua mão da fé agora mesmo. Segundo, pela declaração. Lembra que a língua solta daquele homem começou a falar corretamente? A nossa boca precisa concordar com o Efatá de Deus. Romanos 10:10 diz: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Confesse a palavra. Declare o Efatá sobre sua vida. Comece a chamar à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Comece a concordar com a palavra de Deus, e não com as circunstâncias. Comece a profetizar sobre nosso futuro, sobre nossa família, sobre nossas finanças. Nossas palavras se tornam sementes que geram uma colheita de milagres. Jó 22:28 diz: o que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. O Efatá libera a sua capacidade de decidir, de decretar, de alinhar a sua boca com o coração de Deus. Fale vida, fale cura, fale prosperidade, fale restauração, fale salvação. Efatá para a sua boca. Terceiro, pela obediência. Quando os ouvidos se abrem, começamos a ouvir a direção de Deus. E a fé genuína sempre leva à ação. Tiago 1:22 nos exorta: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir o Efatá e receber a direção de Deus implica em agir de acordo com essa direção. Talvez Deus te peça para perdoar alguém. Talvez Ele te peça para sair da zona de conforto. Talvez Ele te peça para semear uma semente específica. Talvez Ele te peça para abandonar um hábito pecaminoso. A obediência é a prova da nossa fé e o caminho para vermos o milagre se completar. O Efatá abre o caminho, mas nós precisamos caminhar por ele em obediência. Quarto, pela perseverança. Nem sempre o milagre é instantâneo como o do homem em Decápolis. Às vezes, o processo de abertura é gradual. Às vezes, enfrentamos resistência depois de receber a palavra. É nesses momentos que a perseverança se torna crucial. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desista. Continue crendo, continue declarando, continue obedecendo. O Efatá foi liberado, a ordem foi dada. Permaneça firme na sua posição de fé até que a manifestação completa aconteça. A sua perseverança honra a Deus e confunde o inimigo. Quinto, pela comunidade. Veja que foram os amigos daquele homem que o levaram a Jesus. Há poder quando nos unimos em fé. Mateus 18:19-20 promete: também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Compartilhe sua fé, ore uns pelos outros, encorajem-se mutuamente a permanecer crendo no Efatá de Deus. Juntos, somos mais fortes.
Use os comentários agora mesmo. Declare seu Efatá e interceda por alguém que também precisa de um milagre. Comente Efatá por nome ou causa e vamos concordar em fé. Agora, quero entrar num momento de ativação profética. Quero que você se posicione aí onde você está. Se puder, fique de pé, como um sinal de que você está se levantando contra toda a opressão. Se não puder, levante suas mãos em rendição e recepção. Feche seus olhos físicos e abra os olhos do seu espírito. Sinta a presença de Jesus ao seu lado, pronto para tocar em você, pronto para liberar o seu Efatá. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, pela autoridade da sua palavra que não volta vazia, eu libero agora o decreto divino. Efatá. Eu decreto Efatá sobre seus ouvidos espirituais. Toda surdez causada pelo pecado, pela mágoa, pela incredulidade, pela distração, seja quebrada agora. Ouça a voz de Deus com clareza. Receba direção, consolo, sabedoria. Seus ouvidos estão abertos. Efatá. Eu decreto Efatá sobre sua boca. Toda mudez espiritual, toda timidez, todo medo de falar, toda língua presa por maldição ou intimidação, seja desfeita agora. Sua língua está solta para louvar, para adorar, para profetizar, para declarar as grandezas de Deus. Fale com ousadia, fale com autoridade, fale vida. Efatá. Eu decreto Efatá sobre toda maldição hereditária ou proferida. Em nome de Jesus, eu quebro agora todo o ciclo de miséria, de doença, de vício, de fracasso, de divisão familiar que tenta te prender. Você está livre pela redenção que há em Cristo Jesus. A bênção de Abraão te alcança agora. Abra-se para a bênção. Efatá. Eu decreto Efatá sobre suas finanças. Portas de provisão, de emprego, de negócios, de promoções, de contratos, de investimentos abençoados. Abram-se abundantemente. Janelas do céu, derramem bênçãos sem medida. Todo espírito devorador e de miséria, saia agora. Receba a unção para prosperar e ser um abençoador. Efatá. Cancele as dívidas impagáveis, libere recursos retidos, destrave heranças bloqueadas. Abra-se para a abundância de Deus. Efatá. Eu decreto Efatá sobre sua saúde física, emocional e mental. Corpo, alma, espírito, alinhem-se com a palavra de Deus. Toda enfermidade, toda dor, toda ansiedade, toda depressão, toda opressão, saiam agora em nome de Jesus. Receba cura, paz, força, alegria e vitalidade. Pelas feridas de Jesus, você foi curado. Abra-se para a saúde divina. Efatá. Eu decreto Efatá sobre seus relacionamentos. Muralhas de separação, caiam agora. Portas de reconciliação, de comunicação, de amor, de unidade. Abram-se em seu casamento, em sua família, em sua igreja. Receba relacionamentos restaurados e abençoados. Efatá. Eu decreto Efatá sobre seus sonhos e projetos. Aquilo que parecia morto, impossível, esquecido, receba vida agora. Portas de oportunidade, portas de realização, portas que ninguém pode fechar. Abram-se diante de você. O tempo do cumprimento chegou. Avance para o seu destino. Efatá. Eu decreto Efatá sobre o seu ministério e chamado. Dons espirituais adormecidos. Despertem. Ousadia para servir, unção para impactar, graça para frutificar, sejam liberadas sobre você. Portas para pregar o evangelho, para discipular, para liderar, para abençoar nações. Abram-se. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Efatá. Receba. Receba esta palavra. Receba esta unção. Receba esta libertação. Receba esta ativação de milagres. Este é o seu Efatá. Sábado de libertação. As cadeias caíram, as portas se abriram, as maldições foram quebradas, os milagres foram ativados. Não. Saia deste momento da mesma forma que entrou. Algo mudou. O céu tocou a terra em seu favor. A palavra Efatá foi liberada e não voltará vazia.
Comece a agir como alguém que ouve claramente a voz de Deus. Comece a falar como alguém cuja língua foi solta pelo poder do Espírito. Comece a viver como alguém que foi liberto de toda maldição. Comece a administrar suas finanças como alguém que acessou a abundância do céu. Comece a cuidar da sua saúde como alguém que recebeu a cura divina. Comece a se relacionar como alguém que caminha em amor e perdão. Comece a perseguir seus sonhos como alguém para quem Deus abriu as portas. Este Efatá não é apenas para hoje, é um estilo de vida. É viver continuamente na abertura que Cristo conquistou para nós. É manter os ouvidos abertos para Ele, a boca pronta para o louvar e declarar suas promessas, e o coração firmado na fé, esperando sempre pelo seu agir sobrenatural. Compartilhe esta mensagem. Seja um portador do Efatá para outras vidas. Testemunhe o que Deus fez e está fazendo em você. Deixe seu comentário mais uma vez, declarando com fé: eu recebi o meu Efatá. E conte-nos de onde você recebeu esta palavra de libertação. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, agora e para sempre. Vá na paz do Senhor, viva na liberdade do Efatá e manifeste os milagres que foram ativados hoje. Abra-se para tudo o que Deus tem para você. Efatá, amém e amém.